Bem-vindo à nossa saga. Se você sempre quis entender a Bíblia, mas se perdeu em linguagem difícil, interpretações confusas ou tradições que não dialogam entre si, aqui é o seu lugar. Seguiremos a narrativa em ordem cronológica, episódio por episódio, para que tudo faça sentido. Em cada parte, mostraremos a leitura cristã tradicional, a visão gnóstica, que busca o significado oculto, e outras interpretações místicas quando forem relevantes. Nosso objetivo é simples: revelar a estrutura, o simbolismo e a mensagem por trás do texto, para que você compreenda a Bíblia com clareza, profundidade e liberdade. Você verá cada trecho como nunca viu. Antes da primeira palavra existir, antes do primeiro movimento, antes de qualquer forma tocar o vazio, havia apenas silêncio. Um silêncio tão vasto que nenhuma mente humana consegue reproduzir. Não era ausência, era potencial. Uma imensidão de possibilidades condensadas em pura latência. Esse estado é descrito nas tradições cristãs como o escudo sobre a face do abismo. Já os gnósticos o chamam de o reino do inefável, onde nada é manifestado, mas tudo existe em essência. É curioso que, mesmo hoje, quando você fecha os olhos e faz silêncio dentro de si, esse mesmo pré-início ainda pode ser sentido. Aquele instante onde nada é construído, mas tudo pode nascer. E é nesse ponto nossa história recomeça, na fronteira entre o invisível e o emergente, onde a criação aguarda apenas um sopro. E então veio a frase que ecoaria por milênios: haja luz. Mas não se engane, não estamos falando de lâmpadas cósmicas sendo acesas ou fótons viajando no espaço. O que o texto descreve é o primeiro gesto da consciência ao olhar para si mesma. É o nascimento do discernimento. A luz surge como revelação, como clareza. O cristianismo a entende como o início de tudo que é bom, belo e ordenado. Já os gnósticos veem essa luz como a primeira emanação do divino, algo que brota de uma fonte invisível, inacessível, mas extremamente real. Essa luz, no fundo, fala de você, do momento em que inicia a sua própria jornada de consciência, quando de repente algo se ilumina dentro e você enxerga o que antes estava encoberto. Mas o que é afinal essa luz? Historicamente, luz sempre foi símbolo de verdade, clareza, direção. No mundo antigo, quem dominava o fogo dominava a vida. A luz significava proteção, calor, segurança. No esoterismo, a luz é a própria consciência, enquanto a escuridão não é o mal, é apenas o não percebido, o não integrado. A luz que surge em Gênesis 1 não é física, e sim espiritual. É o despertar da percepção divina, que agora começa a distinguir, organizar e dar forma ao que antes era apenas potencial. Quando desperta para um insight, uma verdade pessoal ou um padrão que finalmente enxerga, esse mesmo processo acontece dentro de você. A luz bíblica é a metáfora suprema desse despertar interior. E então, depois da luz, vem a separação. A Bíblia diz que Deus separou a luz das trevas. No hebraico original, isso significa criar uma distinção,
definir limites. A gnose entende essa separação como o início da dualidade, claro e escuro, consciência e sombra, eu e não eu. Hermeticamente, é o princípio da polaridade entrando em ação. Essa separação não é um conflito, é uma estrutura. Sem luz e trevas, sem yin e yang, sem opostos, não haveria percepção, movimento ou identidade. O mesmo acontece dentro de você quando distingue suas intenções de seus impulsos, seus medos de seus desejos, sua verdade da voz do mundo. A separação primordial é o primeiro passo para a consciência se reconhecer. Os 7 dias da criação não são uma contagem de 24 horas. Em nenhuma tradição séria, cristã, gnóstica, judaica ou mística, isso foi lido como literal. Cada dia é um estágio, um ritmo, um ciclo universal. Os cabalistas associam esses dias às Sefirot, as emanações da árvore da vida. Os gnósticos veem neles camadas da psique se organizando. Hermetistas os leem como as fases da manifestação mental, psicologicamente. Cada ser humano vive esses 7 estágios repetidas vezes. A luz aparece, a ordem se estabelece, o caos é separado, o terreno firme surge, a vida brota e o propósito se revela. Os 7 dias são um mapa para sua própria formação interior. Na tradição cristã, a criação é um ato consciente, intencional e amoroso. Deus não cria por necessidade, mas por vontade. Ele fala e o mundo responde. É uma criação ordenada, progressiva, estruturada. Cada estágio prepara o próximo. Esse Deus é pessoal, relacional, interessado no desenvolvimento da criatura. A luz é vista como manifestação de sua bondade e a ordem como sua assinatura. A visão cristã enfatiza o propósito. Nada existe por acaso. Tudo tem função, destino e valor intrínseco. Assim, quando você contempla sua própria vida como algo com sentido, com trajetória, com etapas necessárias, você está ressoando com essa visão. O universo não é um acidente e você também não. Já na gnose, a história é outra. Não existe criação do nada. Existe emanação. O Divino Supremo, o Inefável, o Pai Oculto, não cria formas. Ele simplesmente transborda, e desse transbordar surgem camadas, aeons, níveis de consciência. O mundo material, para muitos gnósticos, não nasce diretamente desse Ser Supremo, mas de intermediários. E aqui começa a complexidade. Para a gnose, Gênesis descreve a manifestação da ordem, mas não necessariamente a criação direta do Deus mais elevado. Essa diferença é essencial, pois muda o papel da luz, da ordem e até mesmo do ser humano. A visão gnóstica não substitui a cristã, ela aprofunda camadas que estavam implícitas. Para os gnósticos, o demiurgo é o organizador da matéria. Não é inimigo, é função. Uma consciência que estabelece limites, fronteiras, formas. Ele separa, estrutura, define. Ele pega o caos e o organiza. E isso é extremamente simbólico. Dentro de cada um de nós existe um demiurgo interior, a parte responsável por colocar ordem no psicológico, criar disciplina, dar forma aos pensamentos,
organizar a vida. Sem essa força, viveríamos no vácuo, sem identidade, sem chão, sem foco. Por isso, entender o demiurgo como arquiteto e não como tirano é essencial para compreender a criação como processo espiritual interno. No Hermetismo, um dos princípios fundamentais diz: o universo é mental. Isso significa que tudo começa na mente, não na matéria. A luz, então, é a primeira expressão da consciência. O ato criador é mental. A separação é mental. A ordem é mental. Essa visão coloca a criação como um processo de consciência manifestando realidade. E quando aplicada à vida humana, torna-se um princípio poderoso. Tudo o que você cria começa na sua mente. A forma como você pensa estrutura seu destino. A maneira como você percebe o mundo define o que você experimenta. Assim como no cosmos, tudo começa na luz do pensamento. Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Essa frase, que parece tão simples, é um dos versos mais simbólicos de toda a Bíblia. As águas superiores representam o inconsciente superior, o espiritual, o intuitivo, o transcendente. Águas inferiores representam o emocional bruto, o instintivo, o impulso, o terreno. A criação do firmamento é, portanto, a criação de uma ponte, uma fronteira que permite consciência, equilíbrio e percepção. É o momento em que a alma humana começa a ser estruturada. Toda vez que você separa a emoção de insight, impulso de intenção, você está recriando esse mesmo ato dentro de si. E Deus fez o firmamento. Nesse ponto, a Bíblia não está descrevendo meteorologia. Ela está descrevendo a criação da estrutura psíquica onde a consciência opera. O firmamento é a divisão entre dois níveis, o mundo interior e o mundo exterior. É a fronteira entre o que você sente e o que você manifesta, entre o que é invisível e o que se torna forma. Na visão gnóstica, o firmamento é o limite estabelecido pelo demiurgo, o arquiteto cósmico, que cria as regras do jogo. Na visão cristã, é Deus organizando o cosmos com propósito. Na visão cabalística, é a separação entre as sefirot superiores, ligadas ao divino, e as inferiores, ligadas ao mundo manifesto. E em você? É o movimento em que sua mente cria uma estrutura interna. Quem você acredita ser, o que você considera possível e o que você julga inalcançável. O firmamento é a sua narrativa interna, e da narrativa tudo nasce. No terceiro dia, algo novo emerge, a terra seca. No simbolismo espiritual, a terra representa aquilo que é estável, concreto, palpável. É quando o potencial vira realidade. Repare, antes da terra surgir, tudo era água, fluido, emocional, indefinido. Assim como sua vida antes de você definir o que realmente quer. No texto bíblico, Deus faz aparecer o seco, mas você pode ler assim: a consciência organiza o caos emocional e cria algo firme para se apoiar. Para o cristão, esse é o momento em que o mundo físico recebe propósito. Para o gnóstico, é o domínio do demiurgo, a densificação da energia em matéria. Para o esoterismo hermético, é o princípio da vibração desacelerando até virar forma. Na sua vida, isso se traduz em algo simples. Se você não define o que quer, tudo permanece água.
Nada fica sólido, nada se sustenta. E é aqui que a Bíblia é didática. A criação não acontece de uma vez. Ela acontece por camadas. Quando a terra está pronta, a vida brota. Plantas, sementes, árvores. E aqui existe um padrão espiritual importante. Primeiro a estrutura, depois a vida. Primeiro ordem, depois abundância. Na Kabbalah, isso aparece como Iosed, gerando Malkut, a base produzindo o mundo material. No Hermetismo, é a lei da geração. Toda energia gera algo. Na sua psique, esse é o ponto da responsabilidade. Seu foco produz frutos, seus hábitos plantam sementes, seu comportamento se torna árvore, ou seja, você colhe exatamente aquilo que estrutura internamente. Para os cristãos, esse momento revela o caráter generoso do Criador. Para os gnósticos, revela o funcionamento automático da matriz cósmica. Tudo gera conforme sua natureza. Você também, sempre. Aqui, a narrativa ganha profundidade. A criação dos luminares, Sol, Lua, estrelas. Mas esse trecho não é sobre astronomia, é sobre governo da consciência. O Sol representa o seu brilho, sua clareza, sua razão iluminada. A Lua representa seu inconsciente, sua sensibilidade, seu mundo interno. As estrelas representam micro-orientações, padrões, guias, instintos. Esses elementos marcam tempos e estações, o que significa sua conscientização controla o ritmo da sua evolução. Se o sol dentro de você está apagado, você se perde. Se a lua domina tudo, você se afoga em emoções. Se não enxerga suas estrelas internas, você vive sem direção. Por isso, a Bíblia coloca esse passo depois da vida. Agora você tem o que crescer, mas precisa de ritmo, equilíbrio e orientação. O quinto dia traz vida às águas e aos céus, peixes e aves. Esse é um dos trechos mais simbólicos do Gênesis. Peixes representam impulsos profundos, conteúdos inconscientes, desejos primitivos. Aves representam pensamentos elevados, ideias, imaginação, contemplação. Em você, esse dia é sobre aprender a navegar o próprio inconsciente sem se perder. É sobre reconhecer seus instintos sem ser dominado por eles. É sobre permitir que suas ideias voem sem que elas deixem você desconectado da realidade. A visão gnóstica vê esse momento como multiplicação das camadas mentais. A visão cristã vê como expansão da vida. A visão esotérica vê como a ativação dos planos emocional e mental. A mensagem é simples. Seus impulsos profundos e seus pensamentos são forças criadoras. Você precisa aprender a guiá-los. No sexto dia, surgem os animais terrestres. A Bíblia não está falando de zoologia, está falando de camadas psicológicas. Animais são símbolos de forças internas que você precisa dominar. A força do leão, coragem e agressividade. A astúcia da serpente, estratégia e risco. A teimosia do boi, persistência e rigidez. A fragilidade da ovelha, inocência e vulnerabilidade. Essas forças fazem parte da sua psique e, quando não reconhecidas, tornam-se sombras. Na visão gnóstica, essas forças são moldadas pelo demiurgo, limitações e impulsos que precisam ser transcendidos. Na visão cristã, são recursos colocados no mundo para servir ao próprio humano. Na sua vida,
Esses animais internos são simples. São seus impulsos, seus medos, obsessões, talentos, agressões, padrões. E se você não governa essas forças, elas governam você. Esse é o momento em que a Bíblia diz: antes de criar o humano, é preciso que ele reconheça o que terá de dominar. Agora sim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o que significa isso? Não é aparência, é função. A imagem é consciência que observa. A semelhança é consciência que cria. O humano é descrito como dominador, não para oprimir, mas para ordenar, cultivar, organizar. Na visão gnóstica, o humano é a centelha divina aprisionada no reino material. Na visão cristã, é o representante de Deus no mundo. Na visão hermética, é o microcosmo que reflete o macrocosmo. Em você, ser imagem e semelhança significa: você assume forma no mundo, você tem capacidade de perceber e transformar. Você não está condenado ao caos interno. Você pode criar ordem, sentido e propósito. Essa é a raiz da dignidade humana. Você é coautor da realidade que experimenta. Crescei e multiplicai-vos. A tradução superficial interpreta isso como reprodução, mas o nível esotérico é muito mais amplo. É multiplicar ideias, ações, virtudes, consciência. Multiplicar é criar mundos com suas escolhas, influenciar outros, expandir sua presença no mundo. Para o cristianismo, essa é a missão humana: desenvolver e cuidar da criação. Para o gnosticismo, é o chamado da centelha divina para transformar o reino material. Multiplicar significa: a consciência não pode ficar estagnada, ela precisa expandir. Cada pensamento, cada emoção, cada ação que você repete é um fruto que você planta no jardim da sua própria existência. Depois de criar tudo, Deus descansa. Descansar aqui não é cansaço, é cessação, contemplação, consagração. O sétimo dia marca um princípio espiritual profundo. O silêncio finaliza a criação. O descanso sela o propósito. A pausa permite que o significado se instale. Na visão cabalística, esse é o Shabá, o momento em que o mundo recebe alma. Na gnóstica, é o ponto em que a obra do demiurgo é completada. No hermetismo, é o ciclo da manifestação chegando ao equilíbrio. Na sua vida, isso significa: não existe criação sem pausa, não existe evolução sem reflexão e não existe consciência sem silêncio. Se você nunca descansa, nunca cria algo realmente significativo, porque o sétimo dia é quando o caos vira sentido. Agora que percorremos os 7 dias da criação, surge a revelação mais profunda. O Gênesis não é apenas sobre o mundo, é sobre você. Cada dia representa um movimento interno. Luz, consciência despertando. Separação, discernimento. Terra, bases psíquicas. Luzes maiores, domínio emocional e mental. Criaturas, instintos e pensamentos. Humano, intenção e significado. Descanso, integração e propósito. Essa é a arquitetura da sua mente. É o processo pelo qual você passa toda vez que transforma sua vida, seus hábitos, sua identidade. O Gênesis é o mapa da evolução humana individual e coletiva. E agora que você entendeu isso, está pronto para o que vem a seguir. Se até aqui algo dentro de você acendeu, se percebeu que a criação é também o processo da sua própria reorganização interna, então respire fundo e permaneça comigo, porque a partir de agora
vamos entrar em camadas muito mais densas, símbolos, arquétipos, níveis da alma, mitos que falam diretamente da sua psicologia. Se você quiser realmente caminhar nessa jornada, esse é o momento de continuar. Toda luz cria sombra, todo limite cria resistência, toda ordem encontra caos. O Gênesis apresenta a criação como harmonia, mas logo veremos a outra face. A queda, o conflito, a fragmentação. Na visão gnóstica, o demiurgo cria um mundo com rachaduras. Na visão cristã, o livre-arbítrio abre espaço para escolhas destrutivas. No hermetismo, dualidade é necessária para a evolução. E internamente, sua ordem sempre convive com suas sombras. Criar luz dentro de si sempre ilumina o que você evita olhar. Por isso, o episódio 3 será inevitável. Depois da criação, o conflito interior começa. A criação do mundo é, na verdade, o convite para você criar o seu próprio mundo. Ordens externas nunca resolvem desordens internas. Para organizar a sua vida, você precisa organizar sua mente. Esse episódio termina com uma verdade simples e inegociável. O caos não desaparece. Ele é transformado pela consciência. Você não vence a escuridão lutando contra ela. Você vence acendendo a luz. Agora estamos exatamente na fronteira entre dois capítulos da existência. No primeiro, Deus cria o mundo, e no segundo, o humano cria sua história. E lógico, toda a história humana começa com um choque entre dois caminhos, o caminho da presença e o caminho da sombra. Esse choque tem nome, tem rosto, tem símbolo, e ele está no próximo episódio. Se esse episódio te fez enxergar que o Gênesis não é mito, mas um mapa detalhado da sua própria mente, então você está pronto para o próximo passo. O episódio 3 vai revelar Caim e Abel como você nunca viu, não como personagens, mas como duas forças dentro de você. Uma cria, a outra destrói. Uma evolui, a outra adoece. Uma se ilumina, a outra se compara. E a pergunta é simples: qual delas está vencendo dentro de você agora? No próximo episódio você vai descobrir.